Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da BRH São Paulo. Meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia líder da área de mobilidade global de pessoas, da KPMG, e diretora de inovação e transformação digital da BRH São Paulo. Hoje, nesse webinar, a gente tem um tema especial voltado para a pandemia do coronavírus. A gente vai falar sobre os impactos, os desafios vivenciados no dia a dia pelos profissionais da área da saúde, e o papel do RH, o que profissionais da área de recursos humanos estão fazendo para facilitar, para ajudar nos desafios que esses profissionais da área da saúde estão vivenciando hoje. A gente também vai ter um médico renomado que vai contar um pouco para a gente sobre os principais pontos relacionados à saúde mental dos profissionais da área da saúde diante dessa pandemia. Bom, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos palestrantes. Eu vou pedir licença para vocês para que eu possa ler o currículo deles, porque eles são bem experientes e têm um currículo bem extenso por conta dessa experiência deles, tá bom? Bom, a gente tem aqui conosco o Guilherme Cavalieri. O Guilherme, ele é atual presidente da BRH São Paulo e é também superintendente de RH no Hospital AC Camargo. Possui mais de 30 anos de experiência em RH e atuou em empresas como Unilever, TAM, LG, Serasa Experian e muitas outras. Com a gente também está aqui a Maria Suzana, que é atual vice-presidente da BRH São Paulo e vice-presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade da RD Raia Drogasil. Executiva de recursos humanos há 30 anos, atuou em empresas de grande porte, nacionais e internacionais, como Bom Preço, Walmart e Macro. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui o Dr. Wagner Gattas, psiquiatra e presidente da Gattas Health and Results. Desde 1996, é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e diretor do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Desde 1998, vem sendo eleito membro do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas da FMU, da Faculdade de Medicina da USP, e em 2006 assumiu a presidência do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria. Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui um grupo de peso, né? Especialistas bem experientes no tema. Antes da gente iniciar a apresentação, eu queria explicar para vocês que ao final das apresentações, a gente vai ter 15 minutos para responder questões de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para encaminhar as questões ao longo das apresentações, que no final a gente vai respondê-las aqui. Guilherme, por favor, fique à vontade para começar. Bom dia, muito obrigado, Janine. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E tratando um assunto que tem sido aí talvez o assunto mais comentado em toda a humanidade, né? A gente talvez nunca na história da humanidade tenha passado, né, porque uma população globalmente tratando o mesmo assunto diariamente. Então, para quem está na linha de frente, é uma oportunidade de esclarecer e dizer o que nós temos feito aqui no dia a dia para fazer com que os pacientes, os colaboradores sigam atendidos aí da melhor forma possível. Queria só, antes de falar especificamente do que nós temos feito aqui no AC Camargo, queria dar um pouco o contexto, né? Nós somos um Cancer Center, né, o que significa que nós somos especializados em oncologia, e a gente faz o diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa. Nós somos referência e o único Cancer Center da América Latina, e no total são por volta de 5.000 profissionais, dentre eles 700 médicos. Nós estamos localizados em São Paulo capital, né, para quem estiver assistindo esse webinar de outros estados, próximos do centro da capital. Exatamente onde essa história começou há 50 anos atrás. Bom, quando esse evento todo do Covid-19 começou, nós não sabíamos, tínhamos ainda talvez uma dimensão do tamanho e dos impactos que nós teríamos, né? Claro que a gente procurou antecipar muita coisa, né? Como diz o nosso CEO, José Marcelo, a gente tem procurado andar um pouquinho na frente da onda, né? Para não ser surpreendido, mas o tempo todo são ajustes que precisam ser feitos para poder
adequar às necessidades que estão sendo demandadas. Uma das primeiras providências que nós tomamos aqui, o que provavelmente muito provavelmente outras instituições também tomaram, foi a instalação de um comitê de crise, né? E esse comitê se reúne diariamente. Ele começou 100% presencial, nós evoluímos para a parte também agora boa parte remota, né? Parte das pessoas hoje já trabalham remotamente. E no nosso caso, em especial por sermos um hospital, uma das figuras chaves desse comitê de crise é o nosso infectologista, o Dr. Ivan, que participa de todas as reuniões, nos orientando, né? Num momento como esse, é fundamental a gente ter a visão técnica e a orientação técnica para o que tem que ser feito, tanto para os pacientes quanto para os colaboradores. Tivemos várias etapas que seguiram desse comitê de crise. Olhando para a área assistencial, foi estabelecer um fluxo na área de emergência, né? Tentando antecipar, né? Montamos um processo, uma notificação dos casos oficiais quando eles aparecessem, revisitamos todos os protocolos de atendimento, a gente determinou que setores e isolamos os setores que receberiam os pacientes diagnosticados positivamente, e, evidentemente, tomando todas as medidas para proteger da melhor forma possível os nossos profissionais, né, os pacientes, criando processos e revisando todos os procedimentos, e nós vamos ver daqui a pouquinho o que nós fizemos especificamente para essas pessoas. Também estabelecemos, e tem funcionado muito bem, é uma recomendação que eu daria também, mesmo para quem não é da área da saúde, mas que tem comitê de crise instituído, tem indicadores, né? Indicadores são muito importantes, eles fazem parte da revisão diária das nossas reuniões, de olhar os indicadores, como é que foram, no nosso caso aqui, pessoas afastadas, ou eventualmente que passaram por testes, ou quantas pessoas. E aí a gente tem uma fotografia diária, no nosso caso, tanto dos colaboradores quanto dos nossos pacientes. Evidentemente, uma outra medida que nós tivemos que tomar aqui na Secamar foi a redução do número de acompanhantes, né? Não tinha nenhuma restrição, tivemos que restringir ao máximo o número de pessoas circulando dentro do hospital que não precisem. E a orientação de triar, passamos agora recentemente a fazer uma triagem também na recepção, né? Então, já na recepção social, os pacientes são triados e, dependendo da situação, eles já vão diretamente para uma área de isolamento, que é muito bom porque dá uma segurança para as pessoas que aqui trabalham. E também no nosso call center criamos uma célula especial para atender as pessoas que eventualmente tenham dúvidas em relação a como tratar e como seguir com esse tema no dia a dia. Do ponto de comunicação é fundamental, né? A gente tem dedicado muito tempo para a comunicação de uma maneira transparente. Como eu comentei, são 5.000 pessoas, precisamos mantê-las informadas o tempo todo, que isso dá credibilidade e segurança para as pessoas, né? Estamos elaborando boletins diários, né, para todos os profissionais, dando total transparência, dizendo quantas pessoas passaram pela instituição e pacientes, né, que foram testados positivamente ou não, quantos profissionais também, em que situação a gente está. Então, esses dados são atualizados diariamente. Além disso, a gente utiliza também esse boletim para ser um boletim também informativo e educativo, né? Então, tem sido uma frequência, todos os dias, no meio do final da tarde, a gente solta esse boletim. E para combater as fake news, a gente sempre diz para os nossos colaboradores, né, que a fonte oficial de informação são esses boletins, né? Ou, eventualmente, algum canal de comunicação direta com os líderes. Em RH, as ações basicamente visam, que a gente fez, né, do ponto de vista de gestão de pessoas aqui, foi de garantir a segurança dos profissionais. Então, no nosso caso, foi muito importante a gente fazer um reforço da nossa medicina do trabalho, né? Tivemos que botar novos profissionais para atender o fluxo de pessoas que passam por lá, né, na nossa medicina do trabalho, buscando ou com sintomas, ou eventualmente fazendo o teste. A gente faz o teste aqui dentro, né, e depois envia, a gente colhe o teste, depois envia para fora. A gente tem procurado implantar e temos implantado coisas em tempo recorde, né? Eu acho que se tem um aspecto positivo dessa crise é que ela tem nos forçado a tirar planos do papel e botar na prática em tempo recorde. Um deles, e a gente implantou agora, um trabalho na área de saúde ocupacional, que o Dr. Gataz vai nos comentar daqui a pouco,
um programa de saúde mental, que a gente apelidou aqui com um nome carinhoso de Cuidando de Você. E esse é bem compreensivo, tem desde presencial, remoto, então a gente tem procurado tratar muito bem nesse momento da saúde mental dos nossos colaboradores. Evidentemente, otimizamos os espaços internos, né? Porque nós continuamos funcionando normalmente, né? Dependendo, o mercado está parado, o mundo está parado, a área da saúde continua funcionando normalmente e ainda provavelmente muito mais sobrecarregada do que no passado, né? Afastamos as pessoas que precisavam ser afastadas, né? De novo, preservando a saúde dos colaboradores. Definimos com a alta liderança quem seriam os backups, isso é uma coisa importante também, né? No caso de um de nós ser acometido e precisar se afastar, quem é que assume a liderança da área? Isso foi uma coisa importante para a gente, para dar segurança. Como todas as empresas e órgãos públicos, nós também aqui antecipamos a campanha de vacinação e até ontem já tínhamos vacinado mais de 1.000 pessoas. De certa forma, quando o mundo está em quarentena, como eu falei, né, a gente segue a vida normal. Então, uma série de adaptações foram necessárias também aqui. Por exemplo, as nossas enfermeiros, médicos, etc., que têm os filhos hoje em casa, estão trabalhando normalmente, né? Então, como lidar com as crianças em casa, né, que iam para a escola, para a creche? Então, nós fizemos uma ajuda emergencial de R$400, que é exatamente para o pai ou para a mãe poderem pagar aí um vizinho, um cuidador, uma vizinha, um parente, e já depositamos para todos que tenham filhos até 10 anos. Né? Fizemos uma adaptação de vestiários aqui para evitar de que as enfermeiras circulem uniformizadas nas ruas. E, de novo, o entorno está parado, né? Agora, as pessoas que vinham trabalhar aqui, que almoçavam em restaurantes aqui da região, não tem mais restaurante. Então, tivemos que fazer uma adaptação interna para poder fazer com que os nossos 5 mil colaboradores tivessem uma alternativa aqui dentro. Nós tínhamos aqui já um restaurante, mas ele era restrito, basicamente destinado para pacientes. Reorganizamos e disponibilizamos para todos os colaboradores. Estacionamento, mesma coisa. Estacionamentos estão fechados aqui na região. Então, tivemos que fazer ainda estamos fazendo, esse é um tema que ainda estamos concluindo aqui, uma adaptação, botando manobrista para acomodar um número maior de pessoas dentro dos estacionamentos que a gente tem. E estamos agora nessa fase, só concluindo aí para manter o tema, fazendo também ações de reconhecimento, né? Agradecendo muitas pessoas que têm dedicado tempo, né? E correndo risco, né? Não deixa de ser uma atividade de risco para garantir o nosso atendimento. Então, eu queria até aproveitar esse momento final aqui para agradecer muito todos os profissionais do AC Camargo que têm feito um trabalho excepcional. Eu faço do AC Camargo em especial, mas estou, evidentemente, fazendo um agradecimento a todos os profissionais da saúde, né, que têm sido muito reconhecidos aí. Então, muito bacana a gente saber que a gente tem verdadeiros heróis. O meu tempo acabou, mas eu queria só, antes de concluir, só um segundinho, Suzana, eu queria só realmente fazer mais um último comentário aqui, que é, quando a gente fala de agradecimento, também queria agradecer muito o time de RH. Né? O time de RH tem feito um trabalho espetacular, também se dedicando, se organizando da melhor forma possível, entre as atividades, mesmo os temas de casa, né, que os nossos colaboradores têm. Vocês têm segurado muita angústia, né? E eu falo do RH aqui do AC Camargo, mas tenho certeza que falo também em nome de RHs de outros hospitais, né? Segurando a angústia, o medo dos colaboradores, da equipe assistencial. Então, vocês têm feito realmente um trabalho excepcional. Queria mais uma vez agradecer aí esse trabalho, esse comprometimento, né? Esse compromisso e propósito que cada um dos colegas de RH aqui do AC Camargo e colegas de RH de outros hospitais tem dedicado nesse momento assim tão especial para nós todos. Então, minha intervenção termina por aqui e, ao final, estou à disposição para a gente esclarecer as dúvidas e comentários. Obrigado. E, Suzana, está com você. Muito obrigada, Guilherme, Janine, Dr. Gataz, toda a equipe da BRH, naturalmente nossas equipes, nossas empresas. Eu acho que, a despeito de tudo que a gente vive, de tantos movimentos, às vezes até contrários ou mal colocados, acho que o país se une no combate de algo tão relevante que ameaça a todos nós. Na verdade, o mundo se une. E acho que começa a minha fala por aí, não é? Porque no mundo tão digital, no mundo
em que a tecnologia parecia não estar a nosso serviço, parece que agora a humanização reencontra o seu lugar e a tecnologia, de fato, se coloca a serviço do humano. É algo que eu sempre aspirei, né? Que a gente não ficasse mecânico, que prevalecesse sempre as relações entre as pessoas. E acho que, de uma maneira talvez até cruel, a gente observa que isso, de fato, tem agora o seu espaço garantido. Eu falo como profissional de recursos humanos, mas falo também aqui pela nossa empresa, RD, Raia Drogasil, e vou contar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo e como a gente tem conduzido, não é, as nossas decisões e as nossas iniciativas por aqui. Então, eu começo contando para vocês que nós somos uma empresa também do setor essencial, estamos aí no segmento de saúde, através das nossas farmácias, mas também através da Forbil, que é um dos nossos braços de negócios, que são as medicações de especialidade, e com atendimento também forte através de call centers para os nossos milhares, aliás, milhões de clientes, e também os nossos crônicos, que nesse momento têm, inclusive, uma atenção especial. Quando eu falo que nós somos uma empresa de 42 mil pessoas, é importante contextualizar que a nossa base é feita de gente muito jovem, não é? Profissionais que para muitos é o seu primeiro emprego, mas também a gente tem aí uma rede importante de farmacêuticos e hoje compõe a nossa equipe cerca de 8 mil profissionais desse segmento. Mas também jovens, e o que a gente percebe, de um modo geral, nessas pessoas, nesses profissionais, uma absoluta responsabilidade com o momento pelo qual a gente passa. Ainda jovens e a grande maioria deles não tendo passado ainda por uma situação tão grave, o que a gente percebe é uma atitude absolutamente responsável, de dedicação e de compromisso. E nós estamos lá na linha de frente. E isso traz para a gente aqui, da matriz e também nos nossos centros de distribuição, um contexto que a presença é necessária. Então, é importante que as pessoas que estão na ponta estejam o tempo todo conectadas com nós mesmos. E aí eu acho que é importante falar para vocês um pouco do nosso contexto de negócio, não é? Então, assim, a gente vive hoje uma transformação em que a gente cada vez menos varejo farmacêutico para atuar cada vez mais na promoção da saúde. E isso diz respeito a uma estratégia de negócio, um posicionamento que a gente persegue nesses últimos anos e que está longe da gente ter chegado ao final dessa jornada. Isso quer dizer que a gente sai do código da doença, do Sick Care, para o código da saúde, que é o Health Care, e no limite o que a gente deseja é ser uma Health Company, uma empresa saudável. E isso significa para a gente ter coerência, tanto na oferta que a gente tem para o nosso cliente, mas sobretudo na maneira como a gente se relaciona com as nossas próprias pessoas. E por isso eu gosto tanto da abordagem de People Centricity, né? As pessoas no centro. Não só os clientes no centro, mas todas as pessoas que fazem esse negócio no centro. A gente olha a saúde de uma maneira integral em 5 dimensões. A gente olha para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde social e para a saúde do planeta. E é dessa maneira que a Raia Drogasil, a RD, tem se colocado e tem nutrido as suas estratégias de negócios. E aí, quando a gente se depara com esse episódio que todos nós vivemos, é naturalmente que o nosso propósito encontra o seu espaço pleno, né? O nosso propósito é cuidar das pessoas em todos os momentos da vida, cuidar de perto das pessoas em todos os momentos da vida, baseados numa crença de que nós somos uma organização de gente que cuida de gente. Então, isso nunca foi tão verdadeiro como agora, em que a gente é exigido diariamente para, de fato, viver o nosso propósito com absoluta verdade, com absoluta convicção.
E o que a gente vê em todas as áreas da nossa empresa é isso. Em todos os lugares onde a gente opera, o que a gente vê é isso, as pessoas nutridas por algo muito relevante, que é o nosso propósito e que parece que tem sido, de fato, o que mais tem engajado a gente no combate dessa pandemia. E, mais recentemente, ontem, inclusive, os nossos farmas, as nossas equipes estavam levando medicamentos para as pessoas que não podiam sair das suas casas. Uma atitude, assim, até inesperada. E aí vou falar um pouco agora, talvez, das coisas, algumas, vou repetir um pouco o que o Guilherme já trouxe, quero te parabenizar, Guilherme, e sei da tua luta, não deve estar nada simples, né? Aliás, nada nesse momento é trivial, mas nos nossos segmentos, especialmente no ambiente hospitalar, eu imagino que isso tem uma intensidade que a gente nem consegue dimensionar. Aliás, como é difícil hoje dimensionar qualquer coisa. Mas a gente foi tomando algumas iniciativas, não é? A questão do home office, que num segmento como o nosso, de tanta... a gente está espalhado em 23 estados, com mais de 2.100 lojas, então existe bastante fragmentação no sentido de como a gente consegue conduzir as nossas operações. O que a gente entendeu que seria assim, super importante é garantir uma comunicação frequente e transparente. E aí a gente que vinha trabalhando já com uma ferramenta de grande alcance, ela se provou absolutamente necessária para o momento que a gente vive hoje. Então, a gente tem uma ferramenta de comunicação interna, que funciona dentro de um conceito de mídia social, em que as pessoas, elas próprias, nos atualizam, elas contam de qualquer lugar do país onde elas estão, o que elas estão fazendo, como elas estão se sentindo. Esse é também um veículo que a gente tem usado com bastante intensidade, também para fazer as nossas ações de reconhecimento. E a gente criou algo tipo assim, não importa aonde eu esteja, eu estou aqui para apoiar vocês, porque era muito importante para a gente que o pessoal na ponta, de novo, insisto nisso, nas nossas lojas, principalmente, soubessem que toda a área de retaguarda, toda a área de suporte estava presente, ainda que não fisicamente, mas atuando intensamente para que pudéssemos garantir o nosso padrão de operação. A gente já fazia, e esse ano a gente antecipou a vacinação para todos os funcionários, e a gente deve ser um parceiro importante do governo, pelo menos no estado de São Paulo, para promover o gesto e vacinar a população, ajudando o governo nessa iniciativa. A gente instalou também, já era um projeto que vinha amadurecendo, em vias de ser implementado. Como o Guilherme comentou, algumas iniciativas, elas foram aceleradas pelo momento que a gente vive, e a gente conseguiu, em parceria com o Albert Einstein, implementar aqui a clínica de cuidados primários, dentro do nosso conceito de saúde integral. Então, na medida em que a gente se coloca como negócio, e a gente quer estar muito antes da doença, pelo contrário, até promovendo a saúde, e lógico, a população adoece sim, o exemplo mais material que a gente vive hoje, lógico que a gente vai estar lá, porque esse também é o nosso propósito, né? Para cuidar de quem adoece. Mas, sobretudo, a gente quer se posicionar um momento antes dessa situação, dessa condição que é da promoção da saúde. Adicionalmente, já vou encerrando nos próximos minutos que me restam, a gente deve implementar nos próximos dias o serviço da teleterapia, porque a gente entende, ontem a gente participava de um debate também através das mídias que tinha como pano de fundo o isolamento social, aliás, a sanidade mental dentro do isolamento social. Então, acho que mais do que nunca, e disso o Dr. Gattas vai se ocupar os próximos minutos, as pessoas precisam de suporte, de um sistema de suporte que permitam que as pessoas se apoiem. Né? Então, a gente deve entrar com o serviço de teleterapia. E duas outras iniciativas que eu gostaria de contar para vocês o nosso também cuidado com o entorno. Né? Então, durante esse ano, a gente deve dedicar todos os recursos advindos da venda da revista Sorria para apoiar instituições ou movimentos que promovem
enfim, trabalhos que venham a combater os impactos deixados por essa grande pandemia. E aí a gente está aí numa discussão, possivelmente a gente vai trabalhar em colaboração com a Comunitas. E a gente criou, também era uma iniciativa que vinha amadurecendo e a gente conseguiu implementar agora, um fundo de emergência, e esse fundo é para as calamidades, a gente entende que essa é uma calamidade pública, e é uma ação com os próprios funcionários. Então, para cada R$1 doado por qualquer um dos nossos funcionários, a RD vai fazer um matching para que a gente possa apoiar as nossas pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade em razão dos efeitos colaterais de tudo que a gente está vivendo. E assim eu encerro, não é? E aguardo aí, talvez, comentários finais e passo então para o Dr. Gattas, que vai poder nos brindar com a sua visão e com toda a sua qualidade de conhecimento. Obrigada. Doutor, só antes do senhor começar, eu só queria ressaltar novamente para os participantes, que se as pessoas tiverem dúvidas, que elas já podem encaminhar ao longo da apresentação, para que no final a gente possa respondê-las, tá bom? Doutora, por favor, a palavra é toda sua. Bom dia. Inicialmente, eu agradeço o convite da ABRH de São Paulo para participar desse webinar. E quero logo cumprimentar a Suzana e o Guilherme pelas medidas que vocês estão capitaneando, tanto na Secamargo como na Raia Drogasil. Realmente são medidas eficazes e eu vou aqui comentar um pouco mais nesses aspectos sobre medidas que podem proteger a saúde mental dos profissionais de saúde e, de uma maneira geral, dos profissionais da empresa, das empresas que estão confrontados aí com esta pandemia. A nossa empresa, a Gattas Health and Results, cuida exatamente disso. Nós oferecemos planos de saúde mental para grandes empresas e esses planos vão desde a detecção, o diagnóstico e o tratamento de transtornos emocionais, até medidas preventivas para a redução do estresse, do desgaste no trabalho e, com isso, a redução do risco do surgimento de transtornos emocionais. Os profissionais de saúde, nessa pandemia, eles estão em uma situação de sobrecarga dupla. A primeira sobrecarga é cuidar de pessoas infectadas, mas eles fazem isto já correndo um risco implícito, não só em se infectarem, mas em levar essa infecção para casa e para os seus. Isto, sem dúvida nenhuma, já é uma sobrecarga especial nesse momento e que se soma a uma outra sobrecarga inegável. Não é? Para muitos profissionais, esta epidemia está trazendo um impacto importante e vai trazer um impacto ainda mais importante na economia e, com isso, gera automaticamente uma insegurança com relação à manutenção do emprego para muitas pessoas. Então, sob esta pressão, não é surpresa que, em caso de pandemia, se desenvolva uma prevalência muito maior de alguns transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, quadros de ansiedade e quadros de depressão e de desgaste emocional. Alguns estudos baseados na pandemia da SARS, em 2003, estudos feitos basicamente em Singapura e no Canadá, em Toronto, mostraram que, durante essa pandemia, os profissionais de saúde mostram uma prevalência de 15% de transtornos relacionados à depressão e à ansiedade. Mesmo 3 anos depois daquela pandemia, havia nos profissionais de saúde uma maior prevalência de abuso de álcool. E cerca de 20% deles apresentavam o que se chama de um estresse pós-traumático, que é um transtorno no qual a pessoa revive as cenas de sobrecarga emocional durante a pandemia. Então, nós podemos dizer com tranquilidade que um estado de exceção como este, ele deixa marcas, não só durante, mas também após a crise. E o que nós podemos fazer para diminuir
esse risco. Esse é o nosso papel. Não é? Eu fico muito contente em ver que tanto o Guilherme como a Suzana já comentaram aqui medidas comprovadas cientificamente como eficazes na redução dos transtornos psiquiátricos, psicológicos e emocionais. E a primeira delas, tanto Suzana como Guilherme mencionaram que já está em ação, que é a comunicação. Um sistema de comunicação eficaz, uma comunicação sobre a doença. Infelizmente, nesta pandemia ainda nós temos muitas dúvidas sobre o que pode acontecer com a doença. Nós temos dúvidas, por exemplo, se existe um risco de reinfecção. Nós temos dúvidas sobre o prognóstico da doença depois de passada a infecção. Será que ela deixa sequelas? Mas tudo isso está sendo pesquisado e nós estamos acumulando um conhecimento sobre o Covid-19. E esse conhecimento, esta informação, ela dá segurança aos profissionais de saúde. Não somente para o seu próprio conhecimento, mas eles são requisitados pelos pacientes para dar informação. Então, eles se sentem empoderados, participando deste afluxo de informações que eles podem passar para frente para os pacientes. É importante que eles tenham também, os profissionais de saúde, protocolos muito claros sobre o que fazer. Protocolos que ditem normas, protocolos que digam a atividade deles, até onde vai. E tudo isso pode ser mediado pelo profissional de recursos humanos. O profissional de recursos humanos é que vai escorar tanto a comunicação sobre a doença, como a comunicação sobre protocolos e as atividades claras sobre o que fazer. Todo funcionário de saúde, ele se sente empoderado quando ele tem a possibilidade de dar feedback, de dar um retorno para os seus superiores e discutir com eles não só a situação atual, mas como a possibilidade de desenvolver novas estratégias. Isso é principalmente importante nesta Covid-19, onde nós estamos ainda, junto com a pandemia, descobrindo as estratégias de como melhor lidar com ela. Então, esse aspecto, desenvolvido dentro da empresa, com a participação dos profissionais de saúde, é algo que, lhes dando poder, reduz o desgaste, reduz o estresse e, com isso, reduz o risco para sequelas psicológicas. A comunicação interna na empresa é importante, a comunicação com os colaboradores é importante, e principalmente uma comunicação, como a Suzana mencionou, mostrando uma preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários. É importante mostrar para esses funcionários que é normal, em uma situação como esta, a pessoa desenvolver sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, sintomas de desgaste, e que existem mecanismos para isso. Então, oferecer e fazer os funcionários saberem que eles terão acesso a um apoio psicológico quando necessário, lhes dará mais segurança e a sensação de não estarem abandonados durante a crise. Vocês sabem, os transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles são encobertos de um estigma muito grande. Não é? Aquela crença de que ansiedade, depressividade é uma fraqueza, é uma falta de capacidade de reagir, é uma falta de força de vontade. Esse estigma, o profissional de RH pode quebrar dentro da empresa, mostrando compreensão para o aparecimento desses sintomas durante uma crise tão trágica como essa que nós estamos vivendo. E oferecer o apoio psicológico. Então, estas são algumas medidas que tornam o clima de trabalho menos desgastante para os funcionários e, com isso, reduz o risco do aparecimento de sintomas de ansiedade, de depressão e também, mais tarde, deixando sequelas como o transtorno do estresse pós-traumático. Esta crise, ela representa para nós alguns desafios. Esta pandemia vai mudar as nossas vidas,
Algumas mudanças serão para o bem, eu tenho certeza que, passada esta pandemia, nós vamos reavaliar, por exemplo, a necessidade do funcionário ir trabalhar no escritório, no lugar de trabalho. Eu tenho certeza que o home office, o trabalho em casa, o trabalho à distância vai passar a ser algo mais frequente. No Brasil, esta pandemia apressou um processo que há muito tempo já deveria ter sido aprovado, que é o uso da telemedicina no atendimento aos pacientes. A telemedicina, nós fizemos um estudo, ela é tão eficaz quanto o tratamento presencial, com a diferença que a telemedicina é preferida pelos pacientes pelo fato de eles não terem que se deslocar. Em um estudo que nós fizemos comparando o tratamento presencial com o tratamento por teleconferência, nós encontramos que havia uma maior adesão dos pacientes ao tratamento, quer dizer, um menor número de abandonos do tratamento nos pacientes que participaram da telepsiquiatria. Então, essas mudanças vão ficar. Se há alguma coisa de boa nesta pandemia, que ela vai nos deixar mais maduros e vai mudar o nosso dia a dia, algumas coisas para melhor, reavaliando tudo aquilo que nós tínhamos já como garantido e mudando a nossa postura frente ao trabalho, frente à sociedade e frente aos nossos familiares. Então, era isto que eu queria dizer até agora. Bom, quero agradecer as apresentações, Guilherme, Suzana, Dr. Gattaz, realmente foram apresentações extremamente valiosas para todos nós. Nós temos várias perguntas aqui, eu vou direcionando para vocês, se vocês puderem responder, a gente agradece muito. Bom, a primeira delas é para o Guilherme. A pergunta é com relação à comunicação e os indicadores, Guilherme, que você comentou que são essenciais para a gestão da crise, né? O participante perguntou com relação a empresas que não são da área da saúde, se você recomenda indicadores, quais são os indicadores que deveriam ser utilizados para monitorar os impactos da crise, por favor. Bom, aí depende, obrigado pela pergunta, eu diria que depende se a empresa está operando ou não, né? Se a empresa estiver operando, é bom monitorar principalmente o número de acessos à medicina do trabalho, né? Você ter identificado, porque a medicina do trabalho é onde um colaborador, ao ter algum sintoma, a orientação normalmente é de passar por lá. Então, poder ter indicadores que nasçam da medicina do trabalho é muito importante. E, como decorrência daí, número de afastamentos, eventualmente, se houve algum processo de testagem, se foi comprovado o número de pessoas que tiveram teste positivo. Eu acho que são ligados especificamente ao problema, eu acho que esse é um deles. Além disso, eu acho que é importante também, ligado ao que o Dr. Gattaz acabou de comentar, usar indicadores para mensurar um pouco como é que segue a operação da empresa no sentido das pessoas, absenteísmo, por exemplo, ou o próprio presenteísmo, se fosse possível medir com alguma eficácia. Mas ter certeza de que as pessoas estão vindo trabalhar, se não estão, que medidas possam ser tomadas para dar o apoio necessário que elas possam precisar, principalmente do ponto de vista emocional nesse momento. Então, eu diria que, para as empresas que estão operando, esses são indicadores importantes aí para garantir, dentro da normalidade, a continuidade dos negócios, mas, sobretudo, preservar a saúde dos funcionários. Tá ótimo, Guilherme, muito obrigada. Doutor, eu queria pedir, se o senhor pode, por favor, comentar como é que as pessoas podem, por exemplo, nesse momento de tanta informação, de tantas notícias, que atitudes elas podem utilizar para segurar um pouco a ansiedade e o impacto na saúde mental diante dessas notícias que estão sendo veiculadas com relação à pandemia, por favor. Aspecto, doutor, né? obrigada.
Se o senhor puder começar novamente, porque eu acho que a gente teve um probleminha no áudio aqui, por favor. Quando se fala hoje de isolamento social, ou distanciamento social, na verdade, o que tem de especial nesta pandemia do Covid-19 é que a tecnologia mudou muito esse conceito, né? Hoje nós, embora isolados, temos a possibilidade de socializar. Então, hoje nós temos que falar mais de um distanciamento físico do que um distanciamento social. Imagine se fosse há 20, há 25 anos atrás, esta pandemia, como seria diferente, não é? As possibilidades de comunicação. Hoje nós podemos estar com os nossos entes queridos, amigos, através de WhatsApp, de FaceTime, etc. E esses mesmos meios de comunicação são a porta de entrada para uma inundação de informações. E o conselho que eu tenho é: resistam à tentação de ficarem 24 horas por dia ligados na televisão, escutando noticiários sobre o Covid. O AC Camargo já tem um sistema que eu acho muito inteligente, fala: olha, a fonte de informação está aqui nesse canal que nós criamos. Eu creio que escutar 1 ou 2 noticiários por dia é o suficiente, e a pessoa precisa ter a possibilidade de sair um pouco do tema da Covid-19, ler um livro, fazer outras atividades, para não receber esta inundação de informações, porque nessa inundação de informações vão vir, por exemplo, informações infundadas que podem gerar ou aumentar mais o medo e a ansiedade das pessoas. Então, com parcimônia, o acesso à informação e, se possível, para a empresa centralizar um canal de informações, tanto sobre a doença como sobre temas de interesse relacionados à doença, seria uma estratégia excelente. Muito obrigada, doutor. Suzana, uma das perguntas que a gente tem aqui também é para você, se você puder, a pessoa gostaria de saber como é que será implementada a iniciativa de terapia que você comentou. Se vai ser com um fornecedor, uma plataforma, se vai ser um fornecedor externo, como que vai funcionar, por favor? Super obrigada também pela pergunta. É sempre um aprendizado ter acabado de ouvir agora o Guilherme, novamente o Dr. Gattaz. E antes de responder a pergunta, eu só vou fazer um comentário. A gente aqui também implementou, né, as barreiras limitantes, né, e de repente elas se resolvem. A gente também conseguiu um trabalho de quase 1 ano e cai como uma luva, na verdade, para o momento que a gente enfrenta, que é a teleconsulta, né? E a gente está monitorando isso de perto. Não é simples ter números precisos com o volume, né? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa parceria também com o Einstein, e eles estavam numa média de 500 atendimentos, e isso, de um dia para o outro, se elevou para 10.000 atendimentos. A gente, em praticamente, 4, 5 dias depois de ter implementado o serviço, a gente teve 700 acessos com 58 afastamentos, né? Assim, lógico, sintomas, mas o protocolo é exigente, tem que ser, e surgiu com sintoma, a gente afasta, porque a saúde é acima de tudo. Então, assim, números, nesse momento, é tudo. Acompanhar de perto é tudo. A gente não sabe qual é o alcance, mas, na medida do possível, a gente tem que estar por perto. Com relação à teleterapia, é uma plataforma, como eu comentei com vocês, RD caminha para o reposicionamento da sua proposta de valor como negócio, promovendo a saúde. Então, a gente está ainda, é um negócio em desenvolvimento, mas a gente tem, inclusive, um novo profissional com a gente, um novo vice-presidente, que cuida do que a gente chama de novos negócios para a saúde. E na medida em que a gente vai prospectando negócios para oferecer serviços ao cliente, dentro do princípio da coerência interna, a gente também busca essas soluções para as nossas pessoas. E é uma parceria que está sendo articulada com a Vitude, é uma plataforma com algumas centenas de psicólogos
A gente já vinha conversando com o Dr. Gattas para termos também a assessoria dele, da empresa dele aqui com a gente, então a gente agora entende que essa sinergia se amplia e a gente deve conduzir isso a um preço na ordem de R$ 40 para uma sessão, e isso é bem acessível para a maioria, para todos ainda pode ser um desafio, essa equação financeira é sempre um ponto de atenção, mas é isso. Então, é uma plataforma com profissionais altamente credenciados e que se propõe a prestar esse serviço para a população no custo-benefício, eu poderia dizer assim, é quase material quando a gente conhece os preços que são praticados no mercado e a dificuldade, às vezes, de acessar um profissional credenciado e com reputação que a gente possa assegurar um bom serviço. Obrigada, Suzana. Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui é para o Guilherme. Se houve alguma alteração nos turnos dos funcionários, é uma pessoa que está morando em Nova York e lá ela vê que a maioria dos hospitais estão tentando evitar ter entrada e saída de funcionários e, como consequência, os turnos ficam mais longos. O C. Camargo, ele tem tomado essa medida também? Talvez essa pessoa de Nova York esteja fazendo a pergunta, talvez seja a minha filha, Bia. Então, ela está morando lá e tinha mandado esse link para ela, então talvez ela esteja conectando. Bia, obrigado se foi você que fez a pergunta. O que nós temos feito aqui é buscado alternar os horários de pico que ainda existem em transporte coletivo, né? Hoje, a Folha de São Paulo mostra uma fotografia de uma das estações do metrô com um número grande de pessoas na plataforma de embarque. Então, o que a gente tem procurado orientar, e os líderes têm feito isso junto às suas equipes, é, de fato, um horário escalonado para evitar os horários de pico, tanto no início do dia quanto no final. E essa basicamente é o que a gente tem feito. E, adicionado a isso, né, para as pessoas que possam, como já foi falado anteriormente, também implantamos o home office aqui. A gente tem hoje por volta de umas 400 a 500 pessoas trabalhando em home office. E também alternando os horários de vinda ao escritório, né? Nem sempre dá para estar 100% home office, então as equipes têm que se organizar para talvez 1 ou 2 dias da semana vir ao escritório e de novo, buscar manter o trabalho funcionando regularmente, sem prejudicar e sem colocar as pessoas em risco, que é essa a nossa preocupação nesse momento. Obrigada, Guilherme. Dr. Gattas, a gente tem um participante que está perguntando aqui como é que o senhor vê a evolução das pessoas de modo geral na utilização de tecnologias para benefício da qualidade de vida antes e pós-pandemia, por favor. Doutor, também está no mudo, se o senhor puder só alterar o áudio, por favor. Obrigada. Pronto. Obrigado pela pergunta. Como eu disse, essa pandemia vai mudar as nossas vidas, eu não tenho dúvida, e principalmente com relação à tecnologia. Aquela mesma tecnologia que estava sendo, que sempre foi criticada, o excesso de tecnologia estava impedindo as pessoas de se comunicarem, está sendo exatamente a salvação agora, não é? A pessoa que era criticada por ficar em frente à tela, ou do computador, ou do iPhone, nas redes sociais, esta crítica, no momento, se tornou a salvação para manter o contato com o resto do mundo para aqueles que estão em distanciamento físico. A mudança principal no meu ramo da medicina, sem dúvida nenhuma, foi a aprovação pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina da consulta por teleconferência. Isto é importante não somente agora na crise, mas é importante para a nossa nação. Vocês sabem, há cerca de 2, 3 anos, foi brevemente aprovada pelo Conselho Federal de Medicina a consulta por teleconferência, mas logo depois foi recolhida, se voltou atrás e se resolveu fazer uma consulta pública. Eu digo sempre que, se você quer nesse país que alguma coisa não se resolva, faça uma consulta pública. Então, a coisa estava sendo levada e agora, nessa emergência, foi
aprovado. No Brasil, a escolha aqui não é entre consulta por teleconferência ou consulta presencial. A escolha é entre consulta por teleconferência ou nenhum tratamento. Essa é a realidade do Brasil. Então, nós temos grande parte das cidades brasileiras, onde num raio de 300, de 500 quilômetros não tem um médico, ou ao menos não tem um profissional, por exemplo, de saúde mental. Então, a consulta por teleconferência, a telemedicina, vem preencher essa lacuna. Junte-se a isso com a melhora da qualidade técnica das comunicações, a melhora da imagem, a melhora do som, onde você não perde detalhe nenhum, nem da mímica, nem da entonação de voz. Então, não tem por que não usar esta tecnologia para o bem-estar da população. Então, essa é uma das mudanças que veio, a meu ver, ela veio para ficar. Eu não creio que alguém terá coragem de voltar atrás após terminar esta crise. E eu sempre digo, uma crise serve também para nós amadurecermos, para nós enfrentarmos e vencermos novos desafios e depois da crise sairmos melhor do que quando nós entramos nela. Muito obrigada, doutor. Realmente são excelentes comentários. A próxima pergunta eu queria direcionar para a Suzana. Suzana, a gente tem um participante que perguntou se vocês estão pensando em utilizar chatbot para auxiliar, para agilizar o atendimento das demandas que vocês estão tendo por conta da pandemia. Ele pergunta em relação ao nosso cliente? Isso, exatamente, com relação ao cliente e atendimento por chatbot, por favor. Não exatamente essa ferramenta, e eu não saberia comentar assim no detalhe se ela está sendo explorada à exaustão, mas sei que as lojas já estão trabalhando com outras ferramentas de comunicação com os nossos clientes, criando alternativas, né? Porque desde que tomou-se a decisão do isolamento social, não é? Assim como todos os outros segmentos, a frequência do cliente na loja também diminuiu em razão daquilo que estava sendo recomendado, o que é muito compreensível. No entanto, a gente tem, através do nosso serviço de call center, todo um atendimento para as pessoas que precisam de medicamentos e de uso contínuo, inclusive. Para as outras categorias, né, de ATC, outras administrações menos mandatórias para o tratamento de um doente crônico, como é o caso, para isso a gente tem sim buscado essas outras alternativas, tanto de entrega, através das nossas próprias equipes, como também de comunicação através de outros canais de mídia social, inclusive o WhatsApp. Então, são recursos que a gente está ampliando. Porque, assim como a gente comentava sobre a questão da telemedicina e as barreiras limitantes, os nossos setores, todos nós aqui, que estamos aqui na tela, trabalhamos em setores muito regulamentados, né? Então, a questão da receita, a questão do medicamento controlado, a questão da entrega se não tem a receita, e se o paciente não passou no médico, como que vai ter a receita? Então, tem um sem número de aspectos que precisam ser bem observados. Mas, na medida do possível e respeitando aquilo que são o protocolo, digamos assim, que não coloca em risco nem os nossos profissionais, tampouco os nossos clientes, a gente está avançando para prestar o melhor serviço possível. Eu espero ter atendido a expectativa de quem perguntou. Suzana, ainda com você, eu queria só te perguntar, uma pessoa questionou qual é o nome da ferramenta de comunicação que vocês estão utilizando na RD, por favor, se você pode repetir o nome. Claro, a gente trabalha com Workplace, e o Workplace ele surgia como uma necessidade nossa, trabalhando com 42 mil pessoas, como eu comentava, a grande maioria jovens, a nossa população, em média, não chega a 30 anos, a gente entendeu que todos os mecanismos e os veículos de comunicação não resolviam e não davam o alcance que a gente queria. E a gente também entende que no novo mundo, no qual a gente já está,
as pessoas não querem só receber notícias, elas querem dar notícias, elas querem conversar entre elas. E foi pensando assim que a gente contratou essa ferramenta, é uma ferramenta do Facebook, é como se fosse um Facebook interno, que a gente consegue criar grupos, que a gente consegue, enfim, se conectar, ficar perto das pessoas. Desde que a gente implementou, eu vi coisas que eu nunca ia conseguir ver, porque, imaginem, 2.100 lojas, mais de 10 CDs, né, acho que são os centros de distribuição da gente, espalhados no Brasil afora, nem que a gente dedicasse a visitar a loja todos os dias, a gente não ia conseguir percorrer todas em um ano, sequer. Então, essa foi uma forma da gente se aproximar e, na verdade, se tornou o maior e mais importante veículo de comunicação da nossa empresa nesse momento de crise. Então, as reuniões acontecem através dessa ferramenta, comunicações frequentes, reconhecimentos, vídeos, tudo que vocês puderem imaginar. Foi um valor que a gente conseguiu adicionar. Ótimo, obrigada, Suzana. Bom, pessoal, a gente tem várias perguntas ainda, infelizmente a gente está quase encerrando o nosso tempo, a gente não vai ter tempo suficiente para responder todas as perguntas. Eu queria pedir, antes da gente encerrar, eu queria pedir para os palestrantes, os especialistas que a gente tem aqui, para que eles façam os comentários finais, por favor. Guilherme, se você quiser começar, fica à vontade. Começa comigo, tá bom. Obrigado, Janine. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer muito as palavras, as contribuições da Suzana, do Dr. Gattaz, por estarem juntos aí nesse webinar promovido pela BRH São Paulo. É a nossa obrigação prestar esclarecimento, suporte, ajudar o profissional de recursos humanos, ajudar as pessoas que estão conectadas, ouvindo, a atravessar da melhor forma possível esse momento que o mundo inteiro atravessa. Na área da saúde, eu queria mais uma vez agradecer a todos os profissionais que têm feito um trabalho espetacular, de muita resiliência, prestando todo o suporte, garantindo que a população que necessita e que ainda necessitará, a gente não pode esquecer que, infelizmente, o pior está por vir. Então, acho que precisamos estar preparados para isso. E, nesse sentido, as recomendações e orientações do Dr. Gattaz e dos outros especialistas na área de saúde mental são fundamentais de serem seguidas. Então, eu queria agradecer não só a própria BRH, que tem feito um trabalho de muita velocidade, muita prontidão para disponibilizar rapidamente esses webinars e estar prestando serviço à população, mas, sobretudo, aos profissionais da área da saúde, que realmente são verdadeiros heróis, nos ajudando, a cada um de nós, brasileiros. E o pedido que eu faço para quem está nos ouvindo, de que apoiem e reconheçam, assim como eu estou fazendo, o trabalho desses profissionais, que são pessoas que se dedicam, que têm famílias como todos nós, e quando nós estamos em casa, eles estão na linha de frente, nós estamos na linha de frente, tentando prestar o melhor serviço. Então, eu queria mais uma vez agradecer a Suzana, a Dr. Gattaz e a todos que puderam participar desse webinar, porque essa é a nossa obrigação, de fazer o melhor para o nosso país e garantir o melhor para as pessoas. Eu me junto ao Guilherme em todos os agradecimentos, portanto não vou repeti-los. Eu queria contar para vocês e para o senhor, Dr. Gattaz, que ontem eu estava na minha sessão de terapia e a minha terapeuta me lembrou o seguinte, na história da humanidade, depois de uma pandemia, não sei se dessa envergadura, surgiu o renascimento. Quem sabe a gente possa, depois de toda essa crise, renascermos num mundo melhor, não é? Uma sociedade que contribua efetivamente para mitigar situações e efeitos colaterais que ainda estão por vir. Então, eu desejo que a gente passe por tudo isso com consciência plena, na medida do possível, evitando o pânico e conectados com nós mesmos. Super obrigada a todos que estiveram conosco nessas poucas horas ou minutos, já nem sei. Um ótimo dia para vocês e um bom final de semana. Gostaria de agradecer o convite para participar desta rodada e cumprimentar a Suzana e o Guilherme. Me dá uma satisfação muito grande ver que as medidas que vocês estão tomando correspondem ao estado da arte na atividade do setor de recursos humanos, protegendo
aquele que é o maior capital das empresas, que são os colaboradores. Eu compartilho também com a Suzana esta impressão de que nós vamos sair desta crise melhores, e melhorar a nossa vida significa melhorar a nossa convivência com os amigos, com a família e com o trabalho. E, nesse sentido da melhora com o trabalho, eu cumprimento todos os profissionais de recursos humanos. Eu costumo dizer que o profissional de recursos humanos, ele é o radar, ele é a antena da empresa, que tem a capacidade de detectar pontos de crise, pontos de ansiedade, pontos de depressividade dentre os trabalhadores e ajudar a empresa, então, a tomar as medidas necessárias para melhorar o trabalho que, enfim, é onde nós passamos grande parte da nossa vida. Parabéns a vocês e parabéns à Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, na pessoa do seu presidente, da sua vice-presidente, que estão aqui conosco, pela iniciativa, e eu espero que essa nossa discussão possa ajudar as pessoas a compreender a crise pela qual nós passamos e como fazer para mitigar os seus efeitos. Um bom dia a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Suzana. Quero muito agradecer as apresentações, foram excelentes, muito valiosas. A gente está recebendo vários elogios aqui por conta das apresentações de vocês. Eu não tenho dúvidas que realmente agregou muito valor. Quero agradecer também a todos os participantes que estão aqui conosco, comunicá-los que quem quiser assistir novamente esse webinar pode acessar por meio do nosso canal no YouTube da BRH São Paulo. Esse é um dos webinars que a gente está fazendo, a gente vai fazer vários outros, muitos relacionados a desafios e temas por conta da pandemia, né, do coronavírus. Caso vocês tenham interesse em ter mais acesso a conteúdos relacionados a recursos humanos, a pessoas, conheçam mais da BRH São Paulo. Muito obrigada a todos, bom final de semana e até a próxima.